Oi, gente, estamos começando mais um episódio. Eu sou a Giovana Gogos. E eu sou o Bruno Bordon. E esse é o nosso podcast Tô em Casa. Gente, pra gente começar essa parte 2, acho que a gente tem que dar uma lembrada do que a gente falou que foi intenso, né? É. Eu acho que foi o episódio mais intenso que a gente gravou, não foi? Sim, com certeza. É, muitas experiências, né, Gi? Muitas experiências. Bom, mas um resumão, então. Eu acho que a gente poderia dizer que a gente falou muito sobre a nossa infância. E aí a nossa infância, a gente teve que lembrar de vários traumas, de várias experiências que acho que foram construindo um pouco de quem a gente se tornou. E hoje a gente lida com várias questões por causa daquelas coisas, né? Tanto questões boas, eu acho, como questões que a gente vê que a gente tem que superar, né? É, tudo que a gente viveu foi construindo quem a gente é. Isso afeta totalmente nossa vida profissional, quem a gente é no mundo. Muitas dessas coisas a gente vai aprendendo como lidar, como superar. Outras a gente continua evoluindo, né? Total. Eu acho que a gente poderia dizer, então... do meu lado, acho que... Lembra um pouquinho os seus pontos, eu vou lembrando os meus. Acho que do meu lado eu poderia dizer que... só para dar uma contextualizada, então, que eu trabalhei a minha vida inteira com os meus pais, cresci numa condição financeira, acho que muito, muito privilegiada, e dentro de um contexto cristão, que foi um pouco do que a gente falou. E aí, desde os meus 11 anos, aquela questãozinha que eu já tinha certeza do que eu gostava como sexualidade, qual era a minha orientação. Mas aí eu tive que lidar com todo esse processo, né? E isso foi afetando várias coisas, porque, poxa, não é fácil você se entender nesse nível, assim, sabe? Naquele contexto que eu estava inserido. Então, acho que eu poderia dizer sobre a minha realidade que nasci num lar cristão, e aí com todos esses dogmas, princípios, aí tive que lidar com a minha sexualidade com tudo isso, daí tive que lidar também com meu pai, com o trabalho e com a arquitetura desde cedo, daí tentar me entender quem era eu também sem todas essas coisas, mas eu também sou um pouco dessas coisas, tipo, difícil, né? E enfrentar o mundo, né? E enfrentar o mundo. Com todos os preconceitos, tudo. Exatamente. É difícil. E você também lidou com muitas coisas, né? Sim. O que eu posso retomar é que eu falei muito da minha família, que eu já vim de uma condição social não tão privilegiada, mas também não gosto... Eu sei que tem condições muito piores. Sim, sem dúvida. Ainda assim, tive momentos bem difíceis por questões financeiras, principalmente, e isso abalou muito a estrutura da minha família. Então, eu passei por questões em me relacionar com o dinheiro que foram difíceis, que eu tive que ressignificar muita coisa. E também questões com o vício no trabalho, para tentar suprir tudo isso. O que mais? Nem lembro tanto do que eu falei. Eu acho que você tinha dito também sobre... Acho que as suas questões com a tua mãe, por exemplo, que também foi um processo. Acho que você falou um pouquinho disso, não? Não, acho que você está confundindo com a nossa amizade no offline. Não? Ai, Deus, é verdade. Olha ele soltando a minha vida aqui. Ele soltando, é ótimo. Não, você não falou isso no último? Amigo, eu não falei... Entrou alguma coisinha assim? Não sei. Bom, gente, vocês vêm lá. Isso é só pra vocês voltarem no episódio 1 e reverem. Mas eu acho que foi tão intenso pra gente também que parece que a gente não lembra de algumas coisas. É verdade. Porque foi diferente dos outros. Quando a gente fala da gente, dá um bugzinho, né? Dá um bug. Tipo assim, será que eu falei até que ponto? Mas enfim. Mas como conseguimos falar muito, assim, da nossa infância e muitas coisas que a gente passou e que, de fato, afetam toda a nossa história na sua consequência. Porque a gente, nesse meio tempo, vai formando crenças, vai formando nossa personalidade também, tudo isso, né? Com certeza. Acho que estruturas nossas, né? Nossa estrutura que parece que a gente não consegue mudar muito depois de um tempo. Tipo, parece que a gente é assim e pronto. Mas não é verdade. Mas eu acho que isso vai exigindo mais esforço, né? Sim. E eu acredito que seja até por isso que à medida que a gente vai envelhecendo, é aquela coisa de tipo, não muda mais. Não mudou antes. Tipo, dá sempre pra mudar, mas eu acho que vai exigindo mais esforço. Porque a gente já aprendeu a ser daquele jeito, né? Sim. A gente não se esforça mais. A infância, a adolescência também é o que mais marca e vai formando a gente. Exatamente. Tem vários períodos, né? Que o nosso cérebro ele vai se constituindo até os 21 anos. E tá muito interligado com a nossa mente, com o nosso comportamento. Então, tem muita coisa que a gente passa na infância que vai marcar para sempre como a gente se comporta na vida adulta. Agora, o legal é que também dá para reverter muita coisa, dá para moldar muita coisa nova, né? A neuroplasticidade comprova que a gente pode adquirir novos meios, novos jeitos de pensar, novos comportamentos.
Então, é legal que a gente vai falar bastante disso hoje também, né? E me fala, então, como que você sente que te afetou, assim, tudo que você passou na sua vida profissional, por exemplo? Bom, quando eu começo a pensar, assim, da minha infância, das experiências todas que eu tive até começar o trabalho, só recapitulando um pouco, então, eu cresci nesse contexto com muitos privilégios, e eu acho que esse contexto também está muito relacionado com a figura do meu pai, esse contexto de muitos privilégios, porque ele foi esse cara que saiu do nada e construiu tudo que a gente tinha, porque a gente não herdou nada dos meus avós, ele não trouxe nada de outra geração. Então é como se tivesse uma parada e começa tudo a partir dele, sabe? E isso é muito bom, assim, poxa, eu tenho muito orgulho, tipo, de tudo que ele fez. E só que eu percebo em mim que eu sempre tive também uma questão de não me imaginar sendo tão bom quanto ele, sabe? Porque parecia que, assim, ele criou tanta coisa, ele fez tanto, ele é tão incrível, que por mais que eu seja legal, tipo, não dá pra ser ele. Sabe, assim, e não falo nem da questão de peso, só falo da questão de, tipo, racionalmente pensando. É que, assim, eu posso ser muito bom, eu posso me esforçar muito, mas eu nunca vou ser igual. Mas eu acho que isso também gera várias coisas negativas, né, que a gente não consegue perceber. E uma delas que eu percebo, logo que eu comecei a trabalhar, é que, puxando um pouco desse contexto de trabalho com ele também, eu fiquei muito tempo fazendo projeto pro meu pai também. Então, meu único cliente era meu próprio pai. Então, seja construindo uma casa, uma reforma, um galpão, uma loja de conveniência, uma padaria, a gente fazia muitas coisas diferentes. E tudo era sempre ele. Então, era o único cliente que eu lidava. Quando eu tive que entrar nesse campo de, realmente, vou ser arquiteto agora, vou projetar para seja lá quem for. Eu não sabia como lidar com isso. Porque eu estava durante tantos anos só lidando com ele, que eu não sabia como que eu tinha que tratar com o cliente, sabe? E eu acho que eu também, quando eu começo a pensar assim, me lembro inseguro, muito inseguro. Porque não tinha essa vivência, sabe? Sim. Por mais que eu tenha me desenvolvido muito, fazendo muitas coisas na prática desde cedo, mas essa coisa que todo mundo vive, que é básico já, e que as pessoas já podem ter essa vez com 17, 18 anos, às vezes até mais novo, eu fui ter com 20 e pouco. E aí quando eu vi, eu falei, caramba, eu nem percebia, porque eu não sentia essa falta. Como meu pai sempre tinha muitas demandas para mim, eu estava sempre preenchido com coisas ali. Então eu vejo que, assim, logo que eu comecei a trabalhar, isso me afetou bastante. E eu percebo até hoje, ó, tendo que aprender coisas que às vezes pareciam que eram meio básicas, sabe? Mas é porque eu nunca tive essa... E vejo que você é completamente diferente nisso. Porque você nunca... acho que você nunca teve isso de trabalhar para os seus pais nisso, né? Não era, você tinha que ir para fora. Aquela realidade não era a que você queria conquistar, né? Você queria, na verdade, uma realidade que era completamente diferente daquela, né? Sim, E eu já tava nessa, daí eu não conseguia nem visualizar outras coisas. Eu vi muito isso em terapia, né? Porque até, assim, retomando um pouco do que eu falei, que os meus pais, eles vieram de condições sociais bem desfavorecidas, assim, bem mesmo. De minha mãe, tipo, morar numa casa que não tinha piso, era um chão de cimento. Nossa. E do meu pai chegar a morar em barraco, tipo, os da Construíde, a gente falou disso, lembra? E depois de um tempo do casamento deles, aí eu era pequena, eles ficaram muito bem de vida. E depois a gente perdeu toda essa condição e ficou muito endividado. E eu lembro que isso desestruturou muito a minha família, desestruturou muito o contexto familiar. E no meio disso a gente teve muitos problemas, desde os casamentos com meus pais até... Nossa, tudo, assim, que até, tipo, recentemente são coisas que tem, sabe? De pessoa com problema psicológico na família, muita coisa assim. Então, o que eu vi e que eu consegui, assim, entender na terapia é que eu sempre fui tentando tomar um caminho para me salvar de tudo isso. E para me salvar de tudo isso, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que buscar uma nova realidade, eu tinha que trazer... Sair daquilo, né? Exato. Sair daquela bolha. Sair daquela bolha, exato. Eu preciso sair desse contexto, eu preciso me salvar. Então, foi onde eu comecei a trabalhar muito. E desde cedo da faculdade, assim, eu lembro que no primeiro ano, eu falava, eu quero um estágio, porque eu quero aprender. Nossa, aí eu, cara, dei um jeito de arrumar um estágio, sabe? Eu ia muito atrás, assim, das coisas, para sempre buscar uma nova realidade mesmo. E nisso eu fui me suprindo, sabe, com o meu trabalho. Meu trabalho foi me suprindo até o ponto que isso virou um vício mesmo. Porque chega um momento que você tá naquela condição que você começa a conquistar e vira igual uma droga, sabe? Isso te leva
para outra realidade que você queria estar e você até se perde naquilo. É bizarro. Forte. É. É muito bizarro, eu fico te escutando e eu percebo que era completamente o inverso comigo, porque eu não tinha necessidade nenhuma de precisar romper aquilo, de buscar outras coisas. Na verdade, eu tinha que ficar me forçando. Porque, assim, eu já estava lá e eu na verdade, eu nem conseguia imaginar outras realidades. Porque, para mim, era todo mundo lidava daquele jeito. Sim. Todo mundo tinha tudo, todo mundo estava tudo bem. E justamente porque eu também sentia que eu ajudei meu pai a construir muita coisa, eu não tinha essa coisa de, eu preciso construir muito para mim. Porque eu também me sentia construindo com ele, entendeu? Sim. E isso é bom, isso eu acho uma coisa muito legal, assim, porque ele sempre nessa criação me colocou junto. Então toda decisão, toda nova oportunidade, eu sempre participei dessas coisas. Então por esse lado eu nunca senti essa falta de, nossa, eu preciso conquistar o meu, eu preciso ir atrás, eu preciso vencer, eu preciso, sabe, eu me tornar aquela pessoa que eu admiro, porque pra mim eu já tava naquela realidade, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo não é tão bom. Porque você se acomoda naquilo. Então, todo dia eu tinha que acordar e falar, eu vou me esforçar muito para aprender algo novo. Eu vou me esforçar muito para... Porque não precisava, entendeu? Tinha que se esforçar mesmo, porque não tinha necessidade. Sim, entendo. Eu busquei muito essa outra realidade. E uma das coisas que eu lembro, assim, que foi onde eu até me perdi no caminho, foi porque, como a gente perdeu tudo, eu ouvia muito meu pai falando... eu vou ficar rico de novo, vou ficar rico de novo. E, assim, quando ele ficou bem de vida, foi literalmente trabalhando com investimentos em gado. Ó, a vegetariana. Tudo a ver, né? Com Tudo seu a pai, ver. tudo. Exato. Um investimento brand, em gado. Né? No brand do GG. E, enfim, então meu pai ele ficou muito bem de vida trabalhando com isso. Com gado, com investidores. Então ele lidava muitos clientes com muita grana. E depois quando a gente perdeu tudo, se endividou muito, ele tentava ficar rebuscando isso, né? Eu vou ficar rico de novo. E aí eu fui aprendendo isso. Olha, então eu tenho que trabalhar para os ricos. Eu tenho que trabalhar para os ricos. E quando eu me tornei arquiteta, desde a faculdade, eu ia buscando, esses escritórios de alto padrão para trabalhar, porque eu pensava assim, eu preciso ser uma arquiteta de alto padrão, preciso ser uma arquiteta que trabalha para os ricos, senão eu não sou uma arquiteta digna. Era como se fosse isso, sabe? Senão eu não vou estar salva. Porque eu só vou estar salva se eu tiver dinheiro. Mas por quê? Não era por uma ganância financeira, você sabe, né? Porque pausa para. Eu contei outro dia pro Bruno que às vezes eu fico meses sem abrir a planilha financeira do escritório. Sim. Ele achou isso, o maior absurdo da vida. E aí, essa é muito a realidade. Mas você entende porque eu acho também, né? Sim, porque você tá acostumada a ficar vendo número e fazer sentido e tal. E pra mim, eu vou trabalhando porque eu realmente gosto muito. Só que isso me fazia me perder, assim, do eu preciso trabalhar para essa galera que tem dinheiro, porque eu preciso estar muito mais nesse contexto social, porque em algum lugar na minha mente eu associei que o contexto social com muito dinheiro, ele estrutura muito a minha família. Então é algo que eu não posso perder. Até recentemente, né? A gente estava falando de uns business novos aí, e aí eu falei assim, cara, eu não posso dar um passo que eu arrisque o que eu tenho, porque senão, em algum lugar eu falo, cara, minha família vai se abalar, entende? Tá tudo em risco, né? Tá tudo em risco. Então, foi uma coisa que ficou muito misturada. O símbolo do dinheiro com o símbolo da família bem estruturada, sabe? Perfeito. E é por isso que eu entrei sempre nesse looping, assim. Eu tenho que ser essa arquiteta, eu tenho que trabalhar desse jeito. Então, eu me vestia de um jeito que não era eu. Eu tentava me colocar num padrão que não era eu. E, às vezes, eu entrava em crise. Porque eu lembro que no último ano da faculdade, eu já fazia, um projeto ou outro, assim. E aí eu lembro que no último ano eu falei assim, não faz sentido o que eu tô fazendo. Por que eu tô estudando tanto arquitetura para, sei lá, para ficar resolvendo o problema do lustre caro que a cliente quer pôr, o problema da vida dela que ela tem um closet de 30 metros quadrados e não cabe todas as roupas, porque os escritórios que eu trabalhei de alto padrão era bem isso, né? E às vezes eu me sentia hipócrita, porque a verdadeira Giovana queria, trabalhar num mundo de uma forma diferente. Até por isso eu me encontrei muito na Construid, sabe? Faz todo de sentido. quando você montou a Construid, desde o começo eu achei muito legal, porque sempre fez muito sentido esse lado da arquitetura social. Sabe o que eu percebo também? Você falando, eu lembrei dos meus avós, porque talvez a geração que eu cresci, talvez seja os teus filhos, tá entendendo? Porque assim, meus avós eram essas pessoas que tinham uma estrutura familiar muito
acho que muito frágil, talvez seja uma palavra boa, em função do financeiro. Então, como eles nunca foram estruturados nessa questão, o relacionamento também deles era muito, cara, muito difícil, assim, de fechar a conta, entendeu? E aí eles se amavam muito, sempre se amaram, mas tinham muitos problemas. Então, eles iam e voltavam muitas vezes. Só que isso fez meu pai crescer numa realidade que ele queria fugir daquilo. Ele não queria aquilo. Na verdade, eu sou seu pai. Tudo isso pra... Eu sou o seu pai. E você é meu filho. Tem alguma coisa, eu tenho um filme. E você é meu filho. É isso, entendeu? Aí eu gosto. Eu gosto, é ótimo. Pode ser um filho como você. Você é um bom filho. Que bom, obrigado. Aí eu tava ridículo. Eu tava te escutando agora e pensando, caramba, é isso. Porque eu percebi meu pai sendo assim. De ter que se esforçar muito para assumir daquela realidade. Para assumir daquela realidade. Para poder criar uma família estruturada, como ele acreditava, e com patrimônios que trariam segurança pra gente não se preocupar com algumas coisas. E foi de fato o que aconteceu na minha criação, sabe? E isso me deu falando agora da Construid, até me deu essa oportunidade de olhar para o mundo e perceber que assim, eu não precisava correr tanto atrás. Porque correram também por mim, sabe? Eu podia usufruir um pouco disso. Não na questão de ser folgado, não é isso. E de tipo, vou ver as coisas do meu pai porque eu nunca fui assim. Mas de tipo, realmente, eu não tenho realidades assim. Eu não preciso me preocupar tanto. Não tem por que eu fugir disso daqui para algo. Eu não preciso ter mais. Isso aqui já está excelente, sabe? Eu posso agora, na verdade, ao contrário. Eu posso agora usar meu tempo, a minha inteligência para devolver. Entendeu? E é daí que nasce a Construid. Tava pensando assim, enquanto você estava falando, tipo, eu me vi, sabe? Eu sou a próxima geração da hoje. Já entenda isso. Seu filho vai ser meio assim. Vamos ver. É muito legal. Você tem um altruísmo muito forte. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas que eu sempre admirei muito, assim. Gi, mas eu acho que... Porque muita gente que nasce e cresce no seu contexto não vai por aí, né? Vira o famoso playboyzinho de Alphaville, que pega o carro do pai e dá PT no carro e só quer saber de mulher e balada e tal. E você foi por um caminho muito diferente. Isso é muito legal. Mas eu acho também que quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu acho que eu lembro, assim, de mais uma vez, analisar não só meu pai, mas a minha mãe também nisso, que ela tem muito... Ela sempre me acrescentou muito de, tipo, você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro. Não é porque a gente tem muitas coisas que você vai começar a ganhar seu salário e gastar em qualquer coisa, sabe? Você precisa entender como controlar isso. E eu vi que, assim, eu lembro que eu ganhei meu primeiro carro dos meus pais e depois todos os carros que eu comprei, e eu tive muitos, eu troquei muitas vezes de carro. Eu lembro que na época, assim, era uma parada que eu era muito apegado. Eu era muito apegado a esses bens. E foi uma coisa que eu me desconstruí muito. E eu acho super importante a gente entender também, nas nossas fases, para quem está escutando, nas coisas que você é apegado e que não faz tanto sentido, sabe? Porque às vezes você gasta muito tempo em coisas que não fazem tanto sentido e você perde um pouco a mão. E eu vejo que, assim, eu perdi muito tempo preocupado em coisas que tiravam o foco da minha vida, sabe? Tipo, eu vejo que carro era uma delas. Parece ser besteira, né? Carro. Mas sim, tipo, meus finais de semana eu queria mexer no carro, eu queria cuidar dele, eu queria gastar tempo. E às vezes eu gastava pouco tempo em coisas que realmente eram investimentos pra mim, sabe? Ali só me tomava tempo, só me tomava dinheiro. E eu vi que teve um momento na minha vida que eu realmente tive que falar, chega. Eu tive 22 carros. Troquei 22 vezes. Você nem sabia desse detalhe, né? Eu tô no terceiro. Olha a diferença. Eu sou um ano mais velho que você. Troquei 22 vezes. E o carro que eu tenho agora foi o primeiro que eu comprei zero. Sério? Você comprou faz quanto tempo? É novo, né? Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio? Então. É novo. Sim, eu lembro que no dia que eu fui pegar, eu até chorei, porque eu falei, cara, olha onde eu cheguei. Meu Deus, zero. Eu comprei um carro zero. Tipo, olha que doido. Foi uma coisa muito... Então, e eu Aí no dia eu ainda mandei pro meu pai uma foto, porque, né, eu comprei e eu me dei de presente. Então eu cheguei lá e tinha até o lacinho em cima, óbvio. Sua cara, tem que ter. Aí eu cheguei lá e eu mandei uma foto pro meu pai e, ele chorou muito também, sabe? Foi bem emocionante, assim. Né? Para onde ela chegou. Porque não é sobre o carro, é sobre o que representa, onde eu cheguei para conseguir comprar isso. Perfeito. E eu percebo que, assim, eu fui o contrário nisso e eu dava muito valor a ponto de todo o meu patrimônio ser um carro, entendeu? Na época, porque eu era muito novo. Nossa, tinha 19, não dá. 20 anos e tava ficando... Então, é básico, né? Nossa, é básico, não dá. Pois é, e eu fico me analisando, assim, mais ou menos, eu falo, caramba, como que eu fazia essas coisas? Mas era outra mentalidade. E eu sei que nisso eu tive que me esforçar muito. Tive que me esforçar muito pra entender que, assim, não tem valor isso. Isso é só um bem material. Para de valorizar um negócio que não tem necessidade, sabe? Porque pra mim era tipo era literalmente tipo um deus, sabe? Quando você endeusa uma parada.
Sei. Era tipo isso pra mim, era tipo um ídolo. E eu tive que entender que, mano, não, eu preciso parar com isso, eu preciso focar em outras coisas. E foi daí que começou a nascer a Construid. Então, assim, por mais que você olhe e fale, você é super altruísta, mas eu tive que também me desenvolver muito. Porque toda a minha realidade também sempre me mostrou que, assim, eu precisava mostrar, eu tinha que mostrar que eu tinha um patrimônio, eu tinha que mostrar que eu, sabe, eu ganhava dinheiro, que essas coisas todas. Então, é doido, né? Porque a gente tá sempre evoluindo. Tipo, a gente tá sempre tendo que quebrar coisas. Isso é muito legal ídolos. que você está falando, porque tem até um estudo, eu dou uma aula sobre isso, de empatia, porque muita gente acha que a empatia é uma palavra da moda, né? É empatia. Agora temos que Bonita, é ter uma palavra empatia, bonita. sororidade, é uma Aham, habilidade de sororidade. alguns e de outros não. Só que empatia é um fenômeno da nossa psique que é baseado nos nossos neurônios espelhos. Eu já falei isso em outro episódio, Acho né? que você falou um pouco, mas eu acho importante repetir. E isso é algo treinável, isso é algo que a gente consegue, isso tá muito relacionado à neuroplasticidade. Muitas vezes você fala assim, cara, eu não sou uma pessoa solidária. Assim, vou ser bem sincero, nossa, eu não sou uma pessoa solidária. E paciência, eu nunca vou ser igual o Bruno, porque ele realmente gosta. Você tá dizendo que isso é uma afirmação mesmo? Não, tô dando um exemplo. Ah, tá, só pra entender. Pra quem pensa assim, tipo, pô, Entendi. eu não sei ser solidário, eu não sou, então fazer o quê? Eu não vou ajudar o próximo, porque senão eu vou estar sendo falso, eu vou estar me forçando. Mas, na verdade, você consegue treinar isso, você consegue. Total. Porque isso é científico, gente. Tipo, tá muito relacionado ao trabalho da nossa mente, à produção dos nossos neurônios espelhos, o quanto você se conecta com o outro. Olha que louco. Eu tenho no meu corpo um neurônio que se conecta com você, que está do meu lado. Isso é muito forte, gente. E a gente consegue induzir isso, essa produção, essa conexão, a gente consegue treinar para que isso cada vez mais seja melhor e trabalhe também ao nosso favor. E os meios para fazer isso é muito que eu comecei a fazer com a Construid, né? Tipo, eu nunca tive uma conexão. Eu acho que eu não vou chegar a ter, por exemplo, com pessoas o que eu tenho com os animais, porque quando eu olho para um bicho sofrendo, aquilo me agoniza muito, sabe? Isso é natural, né? Isso é muito natural. Eu nunca precisei treinar. Desde pequena eu sempre fui assim, sabe? De gostar de gato, cachorro. A nossa Marcela é igual. A sua irmãzinha, né? E eu tenho muito isso com bicho, muito mesmo. Então, assim, já tive dias do nada, de dormir mal, chorando, porque eu fico pensando quantos animais estão sofrendo, quantos cachorros, quantas vacas estão lá na produção, na indústria da carne, quantos porcos. E aí, nossa, isso me entra num looping que eu fico, tipo, louca, assim, e começo a chorar, sabe? Porque eu penso, eu queria salvar todos. E aí isso é um conflito da onipotência, porque não somos onipotentes, e aí eu tenho que trabalhar o meu conflito na terapia. Mas eu tenho esse conflito. E com pessoas é algo que, assim, eu não tenho desse nível, sabe? E só que... De sofrer, né? De ver e sofrer e falar... Porque eu não sei, acho que de alguma forma eu olho para os animais como seres indefesos, sabe? E as pessoas, você ainda fala... Ainda consegue se defender e faz muita maldade para os outros, sabe? Então, nesse ponto, eu não sei se eu me desconecto um pouco dessa pureza toda. Eu vejo que eu sou uma pessoa que, quando algo é puro e genuíno, eu me conecto muito. E quando, tipo, mostra algum pontinho ali, eu já começo a me desconectar e prefiro ficar longe, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, eu sempre pensei, eu preciso melhorar, preciso ser mais empática com as pessoas, né? Eu vivo num mundo que é feito de pessoas. Então, até esse lance de eu ter me aproximado da Construid, da causa, foi para vivenciar mais isso. Porque quando a gente sai da nossa realidade e começa a ver a realidade das pessoas, o quanto elas sofrem, o que elas estão passando, isso vai abrindo mais a nossa mente, vai trabalhando mais isso. Então, resumindo, estou no caminho. Mestre. Mestre, ótimo. No caminho. Mas faz muito sentido. E eu acho que tá aí um ótimo exemplo. Você não precisa nascer já amando todo mundo e sendo a pessoa que se sensibiliza por todas as causas, mas você precisa, pelo menos, ter essa vontade de... Olha, se eu vejo uma falta, eu preciso melhorar isso daqui, né? Porque eu acredito muito nisso, que a gente tá aqui para evoluir, né? Exatamente. Exatamente. E isso, acho que em todas as áreas, a gente consegue levar isso para a arquitetura, para o nosso trabalho, de uma maneira
total prática, assim. Exato. Total prática. Uma coisa que eu fiquei pensando também, um ponto que a gente não falou, é sobre relacionamentos, né? Sim. Eu acho que também tem alguns que você viveu que te fizeram evoluir, que também te causaram traumas. Eu também, eu acho que, por mais que é engraçado, né? Eu falo eu também, mas eu também não me relacionei, né? Tipo, não Pausa para. O Bruno nunca namorou, eu gente. nunca namorei, gente. Vocês acreditam? Só peguetes. Vou falar aqui, ó, na 4. Eu nunca namorei. Só peguetes. Só peguetes. Mas eu também tenho experiência sobre isso. Mas não Mesmo teve nenhum namorinho, tipo, de um peguete de 3 meses, 6, 1 ano, não? Teve. Ai, ó. Mas não virou namoro, entendeu? Tipo Não assim, virou aí estamos relacionamento namorando, sério. Não virou relacionamento sério no Facebook. No Facebook, entendeu? Não foi na sua casa, Não, nunca dormir tive lá fotinho, não. de conchinha, não. Triste. Mas não. Olha lá o trauma. Olha o trauma aparecendo aqui, ó. Quer começar falando? De relacionamentos? Nossa, eu já passei por cada uma, gente. É que eu acho que você tem mais experiência pra contar. Olha, eu já... O que acontece? Eu me colocava muito em relacionamentos abusivos, assim. Porque os namorados que eu tive, desde a escola, era sempre aquele perfil de cara mais ciumento. E que depois chegava a ficar um pouco abusivo. Até que eu tive um relacionamento que foi muito abusivo. E assim, a gente, quando tem esse negócio, né? A gente sempre fala, ai, nossa, eu tenho um dedo podre, não é possível. É o karma da minha vida. Só que a ciência explica. Parece, né? Isso se chama, é um fenômeno da repetição. Então, o Freud, ele fala que a gente vai repetir até elaborar. E você repete coisas na sua vida, tem até uma frase que eu gosto, que é, você vai chamar o... Ai, como que era? Puta, até deu branco agora. Você vai chamar o futuro de destino até o seu inconsciente se tornar consciente. Que é exatamente isso. Jung, Caramba, essa frase... Que forte. Porque a gente acha que verdade. é meu destino, é meu trauma, é meu isso, é meu aquilo. Mas você se põe naquela situação sem perceber. Você tá sempre atraindo para você. Mudar, né? Não, você tá sempre atraindo para você o cara ciumento, porque muitas vezes você é insegura. E aí, quando você conhece um cara que já é mais abusivo e já toma posse de você desde o primeiro encontro, esse cara, em algum lugar, ele te preenche uma falta. Você acha até fofinho, né? Você acha legal, ai, que fofo, como ele é cuidadoso. É verdade. Porque ele não deixa de jeito nenhum pagar a conta. Só que ele não tá sendo cuidadoso, ele tá assim, tipo, não, eu tenho que pagar, porque eu sou o macho, entendeu? E aí você vai sentindo desde isso. Mas no início é legal, né? Tudo é legal. No início é fofinho, ele falar, ai, você tá muito bonita com essa roupa, hein? Tem que ficar do meu lado. Aí vai. Aí é bonitinho. Aí vai te preenchendo uma falta. E aí, daqui a pouco, você vai dando estímulo também. Vai ganhando mais intimidade, mais espaço, até o ponto que ele controla as roupas que você vai sair, até o ponto que ele tá pegando forte pelo seu braço, até o ponto que ele tá, entendeu? Te dominando totalmente. E aí você fala, nossa, eu não sei por que eu só arranjo namorado assim, mas é porque de alguma forma, inconscientemente, tipo, o seu inconsciente capta que aquele cara é o que preenche a sua falta. Então, ele casa com o seu sintoma. Na psico, a gente fala isso. Você tem um trauma que te gera um sintoma, né? Você tem uma doença. Eu vi o casamento dos meus pais se abalando. Então, eu entrei na questão da insegurança e precisava preencher aquilo. O que casa com o meu sintoma? O que casa com a minha insegurança? Uma pessoa que me domina. Só que qual que é o problema? Quando você encontra o remédio para o seu sintoma, de tanto você remediar, você vai adoecer. Porque nenhum remédio vai te suprir. Ele só vai... Te fazendo virar mais viciada também, né? Você vai viciando naquele remédio, você vai viciando e você vai ficando doente de tanto... Seu corpo começa a apodrecer, de tanto que você quer curar aquele sintoma só com remédio. Para tirar o uso do remédio é muito difícil, né? Exige um esforço muito grande. Então, eu fiquei num relacionamento muito abusivo, assim. Eu passei 1 ano da minha vida namorando com essa pessoa que, para você ter noção... Ele, tipo, falava que ele tinha síndrome do pânico, então ele não podia sair comigo na rua. Então, a gente, em 1 ano, saiu, acho que 2 vezes. Uma pra ir num show e outra pra ir no shopping. Não fazia nada? Não. Só que eu também não ia na casa dele e ele não ia na minha casa. Então, ele saía do trabalho, passava em casa de carro e eu descia e eu entrava no carro dele e a gente ficava conversando ali. E esse foi o meu namoro por 1 ano. E aí, chegava o final de semana, ele tinha um filho. Aí, ele falava, é porque eu tenho que ficar com meu filho e tal... E aí, no começo, eu falava,
tá bom, né? Tudo bem. Só que depois de um tempo eu comecei a falar, tá, mas e aí? Quando que eu vou conhecer seu filho? Quando que a gente vai se relacionar, tipo, né, como um casal mesmo? Porque a gente já tá 4 meses juntos e... Ai, nossa, não, é porque eu tenho muito receio, porque ele é muito apegado à mãe dele. Então ele começava a me manipular. E tipo, falar, mas tudo bem, eu entendo, você é super nova, se você não quiser entender, tudo bem, você... Tipo, e aí ele ia me manipulando, porque eu pensava que eu não seria uma pessoa boa se eu não fizesse o jogo dele, entendeu? E eu não percebia que eu tava entrando nesse jogo. E aí chegou num ponto que eu ficava, tipo, em casa o final de semana inteiro, sozinha, só falando com ele por mensagem. Nossa, foi cada coisa que eu passei, assim, que aí nesse meio tempo foi bem a época que eu fiquei doente, que eu tive um problema de saúde. Aí teve uma época que eu fiquei internada e ele não foi me visitar. O cara não foi me visitar no hospital, mano. E eu falava, por favor, vem e tal, eu queria muito te ver. E, enfim, assim, passei por várias. Até que eu descobri que ele estava tendo uma vida dupla. Ele estava comigo e com a mãe do filho dele. E eu descobri porque ela me ligou e falou, eu queria saber se você tá com ele, porque eu vi o seu número na conta telefônica, foi horrível, porque eu me senti a outra. Porque, né, a família mesmo era, tipo, eles. Sim, você tava entrando. Nossa! Você era intrusa. Exato. Foi horrível, foi horrível. E assim, na hora que eu descobri, eu falei, gente, o que é isso? Meu Deus. E eu fiquei muito bem depois, porque esse foi o pior. Era um relacionamento tão abusivo, tipo, porque eu já tava num ponto que eu lembro que depois que eu saí do hospital, até, que eu tava muito magra, assim, magra, minha pele horrível, que tava me recuperando de várias coisas. E aí eu me olhei no espelho um dia e falei assim, Deus, por favor, me faz parar de gostar desse cara, eu não aguento mais. Porque eu tinha acabado de voltar com ele de novo, que a gente terminava. Falava, não dá mais, chega. Aí daqui a pouco passava uma semana, era o quê? Eu ficava sem meu remédio, eu não conseguia. Eu não conseguia ficar sem. Aí eu falava, eu vou morrer se eu não ficar com ele. Era esse o sentimento. Entendo. Aí eu voltava com ele. E assim, ele me fazia acreditar que a gente estava juntos até por uma razão espiritual, era nesse nível. Ai, porque Deus que juntou a gente e tal. Nossa, era um nível muito abusivo, assim. Imagino. E aí chegou um dia que eu falei assim, Deus, pelo amor, por favor, por tudo que existe nessa terra, me tira disso, eu não aguento mais. Aí foi, nesse dia, eu falei isso, e no mesmo dia ela me ligou perguntando se eu tava com ele. Aí eu falei, tô com ele há 1 ano. Aí ela, 1 ano. Aí tipo, ela começou a ficar muito mal, e eu comecei a ficar muito aliviada. Porque eu falei, é isso, eu vivo uma fanfic. O cara que eu gosto não existe. Então, naquela hora, eu me dei conta. E aí, eu desencanei, eu nem terminei. Tipo, só bloqueei em tudo. Aí eu me resolvi. E aí, eu fiquei ótima. Aí ele, nossa, veio atrás, depois me perseguia. Eu tive que pegar um negócio, um liminar de distância, que ele não pode chegar a 500 metros perto. O negócio se desenrolou até chegar num ponto que meu pai teve que falar com ele. Falou assim, ou você para de seguir minha filha, ou eu vou ter que falar com você de outra maneira. Mas chegou nesse nível. E eu sei que, assim, o que tudo isso me ensinou e que afetou muito na minha vida, em quem eu sou hoje, foi porque depois que eu saí daquilo, eu não teve, tipo, depois que eu descobri tudo o que eu passei, que eu vivi, quando eu olhava, em momento nenhum eu chorei pela pessoa, porque eu me desapeguei dele na hora. Entendo, você chora pela situação, né? Mas eu fiquei muito mal pelo que eu fiz comigo. Eu falei, cara, por que eu me coloquei aqui? Perfeito. Por que eu fiz isso comigo? E aí, naquele dia, eu falei assim, não, na boa, eu preciso me amar, eu preciso aprender a me amar. Muito bom. E isso faz muito sentido com o que eu já vivi também. Porque eu nunca namorei, porém, a minha vida inteira, Gi, eu fui apaixonado por amigos héteros. A vida inteira. Não é bizarro, é sério. Olha o karma. É o karma. A repetição. A repetição que agora tá acabando. Tá acabando mesmo? Ah, certeza? Olha! Certeza. Então tudo faz mais sentido, né? É isso que você disse, tem uma hora que chega. Tem uma hora que você elabora, porque é isso, exato, Freud porque fala. Não dá mais. Você vai repetir até elaborar. Exatamente. E aí é muito louco, porque isso acontecia desde cedo. E eu sempre me vi me anulando completamente, porque primeiro que eu não queria que o cara soubesse. Porque assim, antes eu não queria que o outro soubesse, que meu amigo soubesse, porque eu tinha medo de perder a amizade dele e tinha medo também de todo mundo saber que eu era gay. Então ninguém podia saber. Então eu tinha que não demonstrar em nada pra pessoa. Só que eu ficava muito dependente. Muito, porque eu acho que isso de reprimir ia gerando mais dependência.
em mim, assim. E era uma coisa muito doentia, assim, porque me fazia muito mal, ao mesmo tempo que me fazia muito bem ter a pessoa, não sei explicar. E eu sempre ficava nesse lugar também de não deixar a pessoa ir, sabe? Meu amigo ir, porque eu amava muito. Então eu precisava também me esforçar num nível para suprir tudo dele também, tá entendendo? Nossa. Porque eu queria assim, eu não queria que a pessoa fosse embora, bizarro, né? Eu não queria que a pessoa fosse embora, Nossa, eu sei como é isso, é horrível. então eu tinha que me esforçar muito. E aí desde pequeno eu vivi relacionamentos assim e eles duravam muito tempo, porque como eram grandes amigos, então a pessoa sempre estava comigo. Era um relacionamento abusivo com você mesmo. Comigo mesmo, exatamente. Você se manipulava, você se forçava. Exato, o outro não sabia nada. Então eu vivia todo esse negócio sozinho. E é muito forte, assim, porque eu acho que isso foi gerando várias coisas em mim. Várias coisas em mim. E é muito louco, porque ao mesmo tempo também, como era uma coisa só minha, eu também eu acho que eu me preenchia tanto nesse lugar que eu também não dava tempo para elaborar. Eu não dava tempo para pensar no que eu estava fazendo, aonde eu estava me metendo, sei lá. Era tão profundo, era tão intenso. Pois essa seja a palavra, assim, era tão intenso para mim esse contexto que eu não conseguia. Quando eu estava sozinho, eu acho que eu não conseguia elaborar, não conseguia discernir o que eu estava fazendo. Eu só fazia, sei lá. É muito louco, assim. Daí, só que à medida que eu fui crescendo, foi ficando mais difícil de viver essas dependências porque eu tava mais maduro, né? Tava mais velho e ficava... Chega uma hora que não sustenta mais, né? Não sustenta. Eu ficava assim, mano, como? Mais uma vez, tipo... Eu acho que eu fui apaixonado mesmo e vivi isso umas 3 vezes, assim, na vida. Só que a última foi muito intensa e eu já tava mais velho. Daí eu ficava nessa, tipo, mano, como? Como, assim? É muito já deu, recente, né? Faz 1 ano, né? 1 ano e meio, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que eu, de fato, me livrei, assim. E eu olho pra falar aqui, quando estou olhando pra cá, eu tô olhando pra falar porque ela viveu muito isso comigo. Ela não viveu o meu sentimento, mas ela viveu de fora, vendo tudo, sabe? Vendo o quadro acontecer. Telespectadora. Igual ela tá aí, ó, vendo o podcast agora. Ser escrito, assim. E é muito louco, porque é isso. Nossa, eu já tava vivendo tantas coisas e como que eu tava me colocando de novo nesse lugar? Já vivendo tanta coisa legal, não fazia mais sentido nenhum. Tipo, eu voltava a ser aquela criança apaixonada, sabe assim? Então, eu percebo o quanto relacionamentos também moldam quem a gente é. Muito. Relacionamentos amorosos, acho que talvez seja um dos que mais influencia, assim. Sim. Nossa, é forte. Eu percebo muito isso, sabe por quê? Porque agora o que eu vou falar agora vai até chocar o Brasil. Quando eu tava... Ninguém nunca vai imaginar que eu já pensei assim, mas quando eu estava nesse relacionamento abusivo, era um nível... Que é o que você falou, a gente entra num relacionamento abusivo, a gente se anula muito. E olha o ponto que eu me anulei. Eu estava nesse relacionamento abusivo e eu pensava assim, que eu não queria muito da minha carreira profissional. Porque eu só queria, tipo, ter um filho com o cara, ficar cuidando do filho, da casa. E que eu nem precisava ter muita renda. Porque era isso que ia me fazer feliz, entendeu? Então... Perfeito. Quem me vê hoje, tipo, e fala assim, nossa, a Giovana já foi essa pessoa, essa mulher que só queria, entendeu? Ter um filho pra segurar o cara e pra ficar vivendo essa vidinha. Mas posso falar, muita gente vai se identificar com isso. Porque muita gente pensa assim. Nossa, eu vivia assim. Muita gente pensa assim. E eu lembro que quando eu saí desse relacionamento abusivo e eu olhei pra tudo que eu fiz comigo, eu falei assim, gente, não dá. Eu preciso... me amar, numa boa, eu preciso me amar. E na hora que eu comecei a trabalhar amor próprio, isso parece também, é clichê, é autoajuda, mas eu vou falar uma coisa pra você, o que mudou a minha vida foi me abrir pra livros de autoajuda, assim, começar a trabalhar esse amor próprio, e a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a olhar pros meus sonhos, a resgatar sonhos, eu comecei a falar, é verdade, né, por que eu fiz arquitetura? Porque de fato eu quero ser arquiteta, e eu comecei a olhar pro meu caminho, pra minha carreira, num nível que é isso que eu comecei a viver pra mim, sabe? Então, tipo, o fato você pode ver, uma pessoa que se põe, assim, em relacionamento abusivo, ela não vai com a carreira muito pra frente, porque se ela não se ama pra se relacionar com alguém, ela não se ama ao ponto de acreditar que ela é muito boa e que a vida dela vai dar certo. Eu acho que quando você tá num lugar abusivo, você não tem tempo pra criar. Você não tem tempo pra sonhar. Todas as vezes que eu vi que eu fui criativo, eu tava com uma cabeça boa. Exato. Você tem que estar com a cabeça boa pra criar. Você não vai conseguir fazer algo legal, algo que seja novo, que dê certo, que dê fruto, se você tá desse jeito. Sim. Exatamente. Eu comecei a trabalhar muito minha mente, assim.
nesse processo de realmente começar a me amar mais, me priorizar. Então, desde fazer exercícios, parece a coisa mais idiota, né? Você olhar no espelho e falar, eu amo você, eu acredito em você. Só que são exercícios muito fortes, porque através da neurolinguística você vai moldando seus novos pensamentos, seus novos comportamentos. E eu comecei a me priorizar mais, com muito mais facilidade, assim. Depois de um tempo, aquilo foi se tornando comum. Eu comecei a criar um relacionamento comigo mesma. E aí, a partir disso, que eu comecei a dar espaços para os meus sonhos, para ir atrás, para... A se enxergar, a me vestir enxergar. o que você gosta, Exato. ser como você é. Ser como eu sou. Exatamente. Não querer apagar isso, né? Mas ter orgulho disso, não é verdade? É exatamente isso. E aí, eu acho que você vê isso em mim, que eu tô nesse processo, né? Tá. Porque... É bonito. Porque é legal ver mim, de fora. Então, porque pra mim é tão recente tudo isso. O fato de eu ter gravado vídeo, de eu ter aberto tudo isso pra todo mundo, assim, é muito esse grito de, gente, eu quero ser quem eu sou. E não quero machucar ninguém nesse caminho, mas eu não quero mais me machucar no outro. É tipo isso. Eu só quero ser quem eu sou e quero poder tá em paz com isso, sabe? E não ser cobrado do outro. Não quero mais que o outro me cobre se é uma coisa que eu não quero ser. É isso, assim, é muito forte isso. E é muito recente pra mim. Tipo, Sim. Por isso que às vezes a gente percebe até na nossa amizade que tem coisas que você vê que parece que eu caminhei mais, mas tem coisas que eu olho e falo, Gi, você caminhou muito mais nisso. E a gente vai tendo que se encontrar, né? E se ajustar. Porque é isso, tem coisas que você tira de letra. Porque você já viveu, você já se esforçou muito. Sim. E já é natural. E eu tô nesse caminho de... Isso vai virar natural, uma hora. Mas ainda não é. Mas eu acho super importante também no processo a gente ser muito coerente com a gente, sabe? Tipo, muito sincero de... Se ainda não é natural, eu já entendi que tem que ser isso, mas eu também não quero atropelar essa fase, porque eu acho que também existe, eu acho que a gratidão, ela tá muito relacionada a gente ser feliz agora, sabe? A gente tá em paz agora e talvez eu não tenha tudo, mas o que eu tenho, eu posso olhar para isso e já me orgulhar, entendeu? Então eu consigo, por exemplo, olhar pro vídeo hoje, que só foi há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e para mim é muito louco, porque eu já me orgulho muito, porque eu olho para ele e falo, nossa, isso tá até antigo. É sinal que, poxa, nesse tempinho eu já vivi muita coisa, de olhar pra ele e falar, olha quanto eu evoluí. Mas eu também poderia ficar mal de perceber várias ainda falhas e, não sei se eu chamaria de falhas, mas coisas que eu vejo, pontos, que eu percebo que, poxa, dá pra evoluir muito mais. Mas espera, como que eu quero olhar pro meu estado agora, sabe? Eu quero olhar de um jeito negativo ou positivo? Então acho que é um pouco disso, sabe? Poxa, você pode fazer uma autoanálise e ver várias coisas que você fala, Giovana, por que você ainda faz isso? Mas a quantidade de coisas que a Giovana faz hoje que não fazia e que são super legais, sabe? E a galera tá todo mundo olhando e falando, você é incrível, para com isso. Então é tipo isso, entende? Tipo, e é bizarro porque talvez esse ponto, não só eu e você, mas eu acho que literalmente todas as pessoas vivem. Todas as pessoas lidam com isso. De realmente ser grato agora, sabe? De eu preciso me esforçar para ficar em paz. Eu acho que a ansiedade está muito ligada com isso. Da gente já querer... a gente é muito assim, né? A gente já visualiza o futuro, daí a gente já quer ver o futuro, mas a gente percebe que, poxa, para eu viver todas as coisas que eu já visualizei lá na frente, lá na frente eu vou ter que ser outra pessoa que eu não sou agora. Eu tenho que me preparar, né? Eu vou ter que me preparar, então deixa eu curtir o processo e a caminhada para chegar lá bem, sabe? Tipo, é muito isso, assim. E eu acredito que a arquitetura, eu acho que todo mundo que é arquiteto, artista, lida muito com isso, porque a gente tem uma cabeça extremamente criativa. Sim. E toda hora a gente tem que ficar criando. E nessa de criar, a gente percebe que, poxa, às vezes a gente é incapaz de viver as nossas criações. Entende? Daí a gente fica, putz grila, cheguei num ponto que eu paraliso. Porque eu já criei. Tipo assim, tá formadinho, já tem render. Na minha cabeça tá até com o render feito. Eu já entendi as cores, eu sei até qual que é o material que eu quero botar, mas... Putz grila, pra eu... Mas não é viável. Já visualizei minha casa dos sonhos. Eu já visualizei minha casa dos sonhos. Quero morar nessa casa X, lá na Vila Madalena, com tudo isso, mas não cabe no budget, é isso? Então, pera. Ainda não tá no budget, ainda não tá no timing, o mercado não tá bom pra isso. Tem várias coisas que envolvem, Mano, né? tem várias que... Tem coisas que são nossas e tem coisas que são externas também. Sim. Tem os dois, então, tipo... Eu tenho muito disso. Eu crio... A minha equipe também sempre... Acho que até sofreu, eu diria.
um pouco com isso. Difícil falar essa Porque palavra, eu mas começo- eu dizer. Porque eu começo a criar tanto umas ideias, assim, nossa, vamos fazer tal coisa no escritório agora, vamos pra tal lugar, e eu começo a ir pra um planeta e, mano, eu me perco nesse planeta. Aí eu vou pra lá e eu não volto, sabe? Aí, tipo, eu vou, gente, porque a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode não sei o quê. E aí, quando eu vou ver, nossa, eu criei uma série, eu tô na minha fantasia. E aí, pra trazer tudo aquilo pra realidade, aí quando eu começo a tentar trazer e aí não vai indo, sabe? É onde me dá um down. Eu me frustro e falo, meu, acho que eu tô viajando, acho que... Mas é porque eu tô nesse time, sabe? De aprender a regular minha intensidade. A gente pode ser intenso para sonhar, agora a gente também tem que equilibrar com aqui para fazer acontecer. E se não acontecer desse jeito, tá tudo bem. Mas você percebe... Eu ainda sou muito feliz com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu me tornei. Então é ficar fazendo esse exercício, né? Mas você percebe isso vindo, tipo, lá de trás? Você já consegue fazer essa relação ou não? Acho que não. Não? Do porquê que eu me ponho nesse planeta. Consegue ou não? É difícil, né? Eu consigo um pouco no sentido assim, eu vejo que, por exemplo, se eu tive uma ideia, eu quero fazer essa ideia acontecer. Por exemplo, quero montar um negócio assim, assim, assado. E eu consigo perceber que eu tenho um timing, uma velocidade muito rápida, porque eu me acostumei a falar assim, eu preciso fazer isso acontecer, porque essa realidade que eu estou sonhando, ela tem que ser real. Porque senão a vida não faz sentido, é como se fosse assim. E aí já o que eu tô criando presente, tem que ser né? Tipo, real. tem que, Exato, tem que ser real. E eu tenho que fazer acontecer porque eu tenho que fazer acontecer minha vida, porque eu me componho muito como essa responsável, sabe? Só que, tipo, o mais engraçado é que eu sempre crio coisas pensando nas pessoas. Isso é muito do passado. Tipo, eu sempre criei contextos de pensar, eu preciso ter um plano de carreira no escritório, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, porque eu fico pensando muito assim, como que as pessoas que trabalham comigo vão ter uma perspectiva aqui comigo também. Perfeito. E aí, na terapia, eu vi muito isso, que eu sempre me ponho nesse contexto de ficar pensando, sabe, nas minhas responsabilidades com os outros. Até assim, tipo, de falar pro Lucas, não, porque seus pais estão com tantos anos e daqui a pouco a gente vai ter que pagar o convênio deles e aí quem que vai cuidar? Então, tipo, eu crio fantasias que eu quero trazer para a realidade, talvez para suprir essa estrutura toda que eu me coloco, às vezes, como responsável. De, tipo, tenho que fazer tudo isso acontecer para todo mundo ficar bem, para todo mundo ficar em paz, porque foi um pouco da realidade da minha família, né? O contexto que eu tava naquilo, falei, preciso correr pro meu sonho acontecer para eu me salvar e ainda conseguir salvar as pessoas que eu amo. E eu fico repetindo essa mesma situação, tipo, no meu trabalho, sabe? Bizarro, né? Nossa, bizarro. Então, Faz por exemplo, já teve vezes de pessoas saírem do escritório da minha equipe e de eu ficar muito, muito, muito mal. E de falar assim, nossa, não queria que essa pessoa saísse. E ficar realmente mal. Só que a pessoa só estava seguindo a vida profissional dela e tá tudo bem. E eu ficava muito chateada por pensar assim, nossa, não tá dando certo, eu não tô sustentando, sabe? Sendo que não era isso. Como se toda a culpa fosse tua. Só que até eu ressignificar e entender, aí leva um tempo. Porque até então eu tava tentando suprir minha falta familiar com as pessoas do meu escritório, entendeu? Forte. É um looping grande. Muito. Que passa por vários lugares, tipo, dá nós em vários lugares, assim, né? Então, não é tão simples por que você cria fantasias e fica nesse planeta? É por tal coisa. Na verdade, tem vários outros pontos que vão se entrelaçando no meio e é um nó gigante, assim. Exige muito da gente, né? De achar esses porquês e de corrigir, né? De tentar corrigir. Porque ressignificar. Sendo muito sincero, você tava falando e eu tava tentando me analisar também algumas coisas e começava a me dar branco. Porque eu acho que é a resistência, isso. Porque a gente começa a ter que se exigir muito. Não, eu tô assim nesse episódio. Você tá percebendo? Tô muito. Não tô conseguindo entrar tanto. Então, que loucura. Foi engraçado que quando foi entrando aqui, eu falei pra Flávia, eu não sei o quanto eu tava querendo fazer esse episódio.
Porque ele começa a pegar uns pontos muito profundos. E a gente até esquece que tem câmera aqui, que tá gravando. E a gente vai falando. Daqui a pouco eu vou ver, eu falei da minha mãe, falei o nome do ex, ele tá me processando. Tipo assim, eu não queria falar nada disso, né? Por que eu falei? Não, mas é muito bizarro. E assim. Que loucura. Mas o que eu mais vejo é que a gente dá muito esses nós, né? Tipo, muito. Um outro que uma coisa que virou muito uma repetição na minha vida foi a questão de sempre buscar um parzinho pra me suprir. E aí eu nunca entendia o que era isso. Era tipo, era minha dupla, assim. Como se eu precisasse daquela dupla pra estar comigo num relacionamento genuíno e sonhando comigo. Então, na época da faculdade, foi o Rogério, meu amigo. Aí eu ia formando várias duplas, na verdade, sabe? E no trabalho eu sempre fazia alguma dupla. E aí, uma dupla... A Beth? A Beth já foi minha dupla. A Fernanda, eu vejo que, tipo, por várias vezes eu queria pôr ela na minha dupla, mas ela não entrava. Porque, assim, a pessoa, quando ela vira minha dupla, aquela dupla favorita que ela sabe, os dois ali que... Quando ela vira minha dupla, em algum lugar, aquilo também supre ela, entendeu? Então, faz sentido. Porque a causa e o sintoma. Tipo, o seu sintoma sempre vai casar com o meu, entendeu? Faz muito sentido. E é igual um relacionamento. Você quer muito um cara ciumento porque você tem o sintoma da insegurança e precisa ser suprido isso. Sim, aí só o cara, você mostra pra ele, né? O cara, ele precisa de alguém pra abusar. Pra talvez compensar um trauma com a mãe dele. E aí, casou um com o outro. E aí é um relacionamento que, tipo, nunca, sabe? Então, aí, tipo, a minha dupla foi a Cecília também, minha melhor amiga. E aí, o que acontece? Quando essa dupla vai deixando de ser dupla, aquilo, tipo, me deixava muito mal. Então, quando a Cecília foi pra Boston, parecia que a minha vida perdeu sentido. E eu lembro que isso foi há pouco tempo. Eu lembro que eu tava, tipo, na melhor fase da minha vida. Eu falava assim, eu não tô entendendo por que eu tô com esse sentimento que minha vida não faz sentido, sendo que eu amo a minha vida. E assim, eu fiquei, gente, eu tô bugada, olha o que tá acontecendo? Que vai, né? E aí, beleza, aí você vai ressignificando, não, tá tudo bem, na verdade ela é só uma amiga, ela não nasceu colada em mim. Então, assim, eu sempre arranjei essa dupla. E aí, na terapia, eu fui entendendo que era pra suprir algo que, na verdade, quando eu era pequena, eu buscava ter isso com a minha mãe. Só que minha mãe, tipo, trabalhava muito, depois... enfim, eu já tive desentendimentos ao longo da minha vida com a minha mãe, por causa de padrasto, por causa disso, de aquilo. E eu nunca firmei essa dupla com a minha mãe. Então, eu começo a buscar em outras pessoas. Mas você entende que quando eu firmo uma dupla com a minha mãe, eu saí da barriga dela. E ela, tipo, vai estar comigo do início ao fim da vida. Tanto é que mesmo a gente em fases desentendidas de nem estar se falando, a gente ainda era mãe e filha. E quando eu transfiro, isso, né? Quando eu faço essa transferência, que é um fenômeno também da psicologia, a gente faz muita transferência. Quando eu transfiro essa minha questão de eu preciso de uma dupla para um relacionamento com uma amiga, isso é muito perigoso. Vai dar merda, porque a minha amiga não é a minha mãe. A gente não tem uma ligação pelo cordão umbilical que foi... bom, né? Entendeu? E que bom. E aí aquela amiga, tipo, vai embora morar fora. Aquela outra pessoa vai seguir o rumo dela na carreira. Aquele meu melhor amigo, ele casou e tá vivendo mais o casamento e, tipo, agora a gente tá mais distante. Só que isso ia me ferindo muito. E eu vi que, tipo, no trabalho eu ficava também fazendo duplinhas. Então, quando a Beth era minha dupla e quando ela também saiu do escritório uma época, depois ela voltou, mas quando ela saiu eu fiquei muito mal. E assim, hoje eu vejo que, tipo, nossa... Tudo bem se a pessoa quiser sair, né? Ela só tá seguindo a vida dela. Só que, enfim, na época pra mim era muito forte. Hoje eu vejo que eu consigo controlar um pouco mais isso, sabe? Então, por exemplo, teve uma época que você tava virando a minha dupla e eu já percebi e falei, não quero, não preciso. Porque eu sou inteira sozinha, entendeu? Perfeito. Tá tudo bem, tipo, a gente é só amigo. E aí eu consigo ir recompondo isso mais rápido, porque a terapia foi me ajudando a se entender. E lidar lidar com essas coisas. Tornar o inconsciente consciente e elaborar e eu controlar o meu destino. Não chamar as coisas de... nossa, de novo, pronto, tô nesse karma. Pesado. Pesado, né? Profundo, né? Muito profundo. Nossa, muito profundo. Faz total sentido. Total. Eu acho que, mais uma vez, assim, pra quem tá escutando e tá até agora aqui, porque, assim, esse episódio... Você acha que você tem que querer escutar até o final também, porque vai mexer muito com você. É verdade. Porque eu acho que
toda vez, eu pelo menos sou assim, acho que a gente é assim. Toda vez que a gente... Vou só uma coisa, antes de eu continuar. A gente precisa falar isso, a gente sempre esquece e deveríamos ter falado antes. Mas, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam, comentem, enfim. Façam um story, marquem a gente reposta. A gente tenta. Porque isso ajuda muito a gente a crescer, né? Total, e a gente precisa que mais pessoas escutem isso. Mas eu acho que, caminhando até pro final, todo mundo que tá até agora assistindo, eu acho que vale muito você acabar esse episódio e fazer uma leitura sua. Porque a gente não tá aqui só porque a gente quer se expor e queremos jogar pra fora as nossas experiências. Na verdade, não é isso. É muito difícil até se expor. Tem hora que a gente fala, acho que minha mãe vai ficar puta que eu falei tal coisa. Vamos parar. A gente tá falando... exatamente. A gente tava no camarim agora falando isso. Tipo, mano, será que a gente não tá falando muito? Ô, Bubu, meu pai nem comentou aquele corte. Amigo, acho que ele ficou chateado. Exatamente. Mas assim, nem ia falar isso, mas tá bom. Eu acho que diante de tudo isso a gente aprendeu muita coisa. Mano, muito. E a gente pode, pra gente. A gente pode deixar um recado final pra galera, assim, baseado em tudo que eu vivi, em tudo que eu me machuquei, me recompus e que me ajudou a me tornar uma pessoa mais forte e mais bem-sucedida, porque eu me considero muito bem-sucedida. Total. O que eu tenho pra deixar assim de recado, de conselho pra você que tá ouvindo é se enfrente, sabe? Se ame, porque isso pode parecer muito clichê, mas compre livros de autoajuda, comece a olhar para você, a refletir sobre isso. Então, um livro que me ajudou muito na vida é um que chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Foi por esse livro até que eu comecei a realmente conseguir me curar por dentro. Até porque quando eu falo, porque eu fiz terapia, a terapia me ajudou muito, eu comecei a terapia muito depois que eu passei por situação de abuso mesmo e tudo, e chega num ponto que eu precisava. Mas antes disso, esse livro me ajudou muito. E olhar para você, olhar para sua jornada, para sua caminhada, e entender que as nossas crenças podem ser ressignificadas, a gente precisa colocar exercícios no dia a dia para isso, né? Com certeza. E vai exigir, acho que vai exigir muita disposição sua. Você vai querer parar no meio do processo, porque eu acho que às vezes a gente sempre bate em lugares que a gente não quer avançar porque dói, cansa, a gente chora, a gente às vezes se vê na frente de um muro, de uma parede que parece que a gente não consegue pular para outro lado. Só que assim, vai exigir tudo isso porque exige de nós. A gente tá falando de coisa aqui, de campos que a gente mesmo olha e fala, putz, pra que eu vou falar disso? Então você consegue perceber que dói em nós. Tipo, claramente, é só olhar pro nosso rosto, começa a pegar, né? Você fala, caramba, tô me expondo muito. E é justamente porque, poxa, exige. Então vai exigir de você, você vai ter que querer. Você vai ter que querer. E eu acho que quando você entendeu isso, quando você elaborou, é isso. Mano, não volta pra trás. Elaborou, tá elaborado. Vai pra frente agora, segue. Frente. Próximo conflito. Exatamente. Qual que é o próximo? Vambora. É isso. E se eu pudesse dar referências, eu também já li muitos livros que me ajudaram a elaborar. Eu sou péssimo com memória, eu acho que talvez seja até uma outra questão minha, não sei porquê, mas muita coisa eu simplesmente deleto, não consigo lembrar. Mas eu posso depois fazer uma relação e colocar até na descrição. Mas tem um autor que eu já li, acho que 3 livros que me ajudaram muito, que é o Thiago Brunet. E ele tem, obviamente, uma linha, por ser pastor, uma linha mais cristã, mas ele é um cara incrível para falar de inteligência emocional, de liderança, de gestão, de lidar com pessoas. Eu li também um livro que falava sobre máscaras, e eu tô tentando lembrar porque ele é até meio... A linguagem dele é muito infantil até. Só que assim, ele me destruiu e foi bem no início da pandemia que eu tava lidando com esse meu último relacionamento, que não era um relacionamento, mas eu vivia como se fosse. E, nossa, me destruiu muito, porque... Sua última fanfic. Minha última fanfic. Graças a Deus, a última, nunca mais. Mas eu lembro que falava de um cavaleiro, assim, de que ele tinha muitas armaduras. Eu tô tentando lembrar o nome desse livro. A gente lembra, põe na descrição. Lembra? Você lembra do livro? Mas eu não lembro do... Ela lembra do livro, porque eu compartilhava, mas eu não lembro o título, mas eu vou pegar. Mas eu falava desse cavaleiro que ia colocando tantas armaduras que ele não sabia quem ele era. E, tipo, ele tinha que ir tirando uma por uma, só que elas eram de ferro, elas doíam muito, machucavam ele. Nossa, ele tinha que se esforçar profundo. muito, muito profundo. E assim, acabou comigo. Tipo assim, foi tão boa a leitura que eu acho que eu li em 2, 3 dias, assim. Comi o livro, só que acabou comigo. E pra me construir de novo. O cavaleiro preso na armadura.
Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro sou eu, tá? Você vai ler, você pode... Leva o Bubu. Quando fala dele, você pode colocar o Bubu. Mas é isso. Mas o antigo, tá? Não de agora. E, enfim, foi muito bom pra mim. Legal. E é isso. Gente. Continuamos nessa constante evolução que é a vida. Exato. E o que a gente fica muito orgulhoso é de perceber que a gente tá sendo muito genuíno, sincero, honesto com vocês que estão assistindo. Tipo, essa também é a nossa fase. Essa também é a nossa vida, né? É verdade. De agora. Superamos muitos conflitos, não acho mas que a gente temos tá outros. resolvido porque não estamos, e graças a Deus por isso também. Exato. Porque nem fazia sentido estar nessa terra. A gente só ficava no planetinha se tivesse A resolvido. gente só ia pro nosso planeta. Se tivesse tão resolvido assim, é só ficar no planetinha, não precisa voltar, gente. Vamos ficar por lá. É isso, gente. Obrigada. Até aqui. Beijo. Beijo, amamos vocês.